Eu sei do desafio que é se relacionar de uma forma efetiva com os cuidados do corpo. Mas, se você não consegue ter essa relação com os cuidados do seu corpo, a probabilidade de amanhã e de muito mais cedo você parar numa cama de hospital é muito maior. Porque o ser humano, nós fomos seres feitos para estar em movimento. Não existe uma vida saudável sem você estar em movimento, sem você se exercitar, sem você ter um bom sono, sem você ter uma boa alimentação e exercícios físicos. Então, é fundamental que você consiga fazer essa relação, né? E para que você consiga se relacionar com algo que é a longo prazo, porque a gente não consegue tomar uma pílula mágica do exercício físico e ter os benefícios que ele provoca. Isso hoje já é mais do que comprovado cientificamente. Eu poderia trazer inúmeros artigos científicos aqui para vocês, mas hoje eu percebo que as pessoas já têm essa consciência, já têm esse entendimento da importância que é para ter um físico saudável, ou seja, para ter o tempo pelo qual você vai expressar, né, o templo que é o seu corpo saudável, o templo que é a ferramenta onde você vai conseguir objetivar o seu propósito, que está no mais profundo do seu coração, saudável, você precisa, sim, um bom sono, uma boa alimentação e exercícios físicos. Então, por que, Thaís? Porque através do exercício físico, nós conseguimos produzir hormônios essenciais para ter uma mente equilibrada, essenciais para ter uma mente focada, essenciais para ter disposição, essenciais para ter energia. Sem o exercício físico, você não consegue produzir esses hormônios. E aí, ou você produz em níveis muito baixos. E aí você faz o quê? Você vive numa depressão do passado, porque a sua mente, o seu corpo está inflamado, ou você vive naquela ansiedade do futuro. Você não consegue viver o presente e fazer o que precisa ser feito naquele momento. Você não conseguir se relacionar com os cuidados do seu corpo é algo que te mostra que você não consegue se relacionar com ninguém de uma forma saudável. Como assim, Thaís? Eu tenho relacionamentos saudáveis e não consigo me relacionar com os cuidados do meu corpo. É mentira, porque quando você não consegue se relacionar consigo mesmo, e quais são as duas bases do relacionamento consigo mesmo? Você cuidar da sua espiritualidade, que é você cuidar do seu mundo espiritual. Nós somos seres espirituais e uma experiência física. Eu, você, todos os seres humanos, todos, sem exceção nenhuma, é uma fagulha divina que está em nossos corações, ou seja, amor, é o que nos deu a vida. E nós temos esse poderoso instrumento de percepção que é o cérebro, nosso cérebro, a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa mente, é um poderoso instrumento de percepção que consegue tanto objetivar através dos cinco sentidos, perceber a vida através dos cinco sentidos. Eu já expliquei que, na verdade, não são cinco sentidos, são sete. O cérebro, antes de perceber os cinco sentidos externos, ele percebe como está o coração, o pulmão, o estômago e o intestino. Então, ele, antes de perceber se isso daqui está funcionando bem, né? Quando você, por exemplo, não evacua, não vai ao banheiro, né? Eita, a internet está ruim. Voltou. Não evacua, não vai ao banheiro. Seu intestino, você está enfesado, porque isso vai te trazer consequências no seu comportamento, tá? Então, o cérebro, primeiro, antes de entender os cinco sentidos, ele vai entender o coração, o pulmão, o estômago e o intestino. E aí, diante das informações que esses órgãos mandar, o cérebro vai reagir de tal ou tal maneira, ele vai perceber. A outra percepção é a própria percepção do, das suas expressões faciais, né? Então, quando você está com essa testa franzina,
você está você está com a testa franzina, você já está no movimento de briga. Então, a tendência é você sair mais rapidamente do seu eixo. Quando eu tenho um leve sorriso, o cérebro já capta que você está mais relaxado. Com isso, a tendência é você ter momentos mais suaves. Então, experimente ter um leve sorriso durante os seus dias. Então, por exemplo, no Cosmic Power, na meditação que a gente faz baseada, que é a base das constelações familiares hoje, a gente está sempre sorrindo, coluna ereta, para estar sempre com uma boa respiração. Então, se você não consegue se relacionar com o primeiro ponto, que é a sua espiritualidade, e através de orações, meditações, eu consigo acalmar a minha mente subjetiva e consigo acalmar a minha mente objetiva e elevar a minha mente subjetiva. Eu acalmo a minha mente, que percebe o mundo através dos 5 sentidos, e elevo a minha mente subjetiva e eu consigo me conectar com o meu divino, eu consigo me conectar com Deus, eu consigo começar a alinhar os meus desejos com o meu conhecimento, com a minha ação, que é essa ponte que a gente constrói entre o propósito da alma e a nossa personalidade. Então, esse é o primeiro relacionamento. Se você não consegue ter uma relação efetiva com a sua espiritualidade, você vai viver numa vida que não é aquilo que realmente você veio viver nessa existência. Você vai pegando emprestado a vida dos outros, você vai pegando emprestado aquilo que a sociedade te impõe, você vai pegando emprestado várias situações que você acha que é aquilo que você veio reverberar nesse mundo, e não foi. Então, o primeiro ponto é você se relacionar com essa questão espiritual. O segundo ponto é você se relacionar com o seu tempo. Se eu sou ser espiritual em experiência física, eu preciso entender qual missão que eu vim cumprir nessa terra, eu preciso entender qual propósito eu vim cumprir nessa terra, e com isso eu vou conseguir reverberar, eu vou conseguir expressar através de foco, disposição, energia, aquilo que eu vim expressar nessa existência. Se eu não consigo me relacionar com as duas bases da minha vida, que é a minha espiritualidade e o meu corpo físico, quando eu vou para as outras relações, família de origem, família atual, seus amigos, seu esposo, seus filhos, eu vou querendo buscar suprir essa necessidade da qual eu não consigo me relacionar comigo mesmo. Com isso, há uma desordem, há uma tensão sistêmica, e havendo essa tensão sistêmica, eu tenho relacionamentos disfuncionais. Eu tenho relacionamentos do qual eu espero que o outro venha suprir uma necessidade que só eu mesmo vou suprir.